querido e amado irmão, querida e amada irmã, sejam todos bem-vindos nesta sexta-feira, dia 7, 18ª semana do Tempo Comum. Desde já desejo que a graça de Deus esteja sempre com todos vocês, com toda a sua família. Hoje nós queremos meditar o Evangelho de Mateus, do capítulo 19, dos versículos 3º ao 12. Queridos e amados irmãos, esse Evangelho ele vai trazer algumas questões muito importantes para cada um de nós, para que nós possamos pensar. E um dos temas principais dele é o matrimônio, né? Porque os fariseus, os mestres da lei, vão questionar Jesus sobre o divórcio. Não que eles estavam interessados em saber o posicionamento de Jesus de uma forma que queria aprender sobre, claro que não, mas de uma forma capciosa, ou seja, para condenar Jesus, se Jesus ia contra a lei e a tradição. E eles vão perguntar o divórcio dado por Moisés, que vai ser a grande polêmica desse evangelho, criado por eles. E Jesus vai ser muito claro que Moisés aceita o divórcio desse modo forçado por causa da dureza do coração do homem. Não que fosse uma causa fundante de Deus, mas sim por causa da dureza do coração humano. Então ele vai dizer que um casamento não é legítimo por causa da porneia, por exemplo, que é na libertinagem, né? Um amor que é pautado no eros, simplesmente apenas no eros. Também o concubinato, né? Ou nós podemos também dizer sobre a consanguinidade, que quer dizer o quê, queridos amados irmãos? A união entre parentes, e que era muito comum, a união entre irmãos, entre incestos, que era dentro da cultura grega, né? Que era algo muito comum que acontecia. Então Jesus vai dizer que esses tipos de amor, eles não são legítimos, né? Por isso é melhor que nem aconteça, ele vai dizer. E também, né, quando falta o amor entre um dos lados. E não estamos falando, claro, desse amor romântico que nós temos hoje na sociedade, que é um amor mais ideológico do que um amor fundamental, um amor autêntico, né? É um amor completamente diferente. É pautado na fé, é pautado também na razão, né? É pautado não somente em emoções ou sentimentos, né? Mas é pautado na graça de Deus. Então, queridos amados irmãos, quando falta isso, de fato, o casamento é nulo, pois ele não acontece, né? Porque falta o elemento essencial. Bom, depois ele vai falar também do celibato, aqueles que se fazem celibatários pelo reino, né? Que hoje nós temos os casos dos padres, dos sacerdotes, monges, pessoas também, né? Que fazem o voto de celibato para que possam viver, né? Com toda a sua vida, com todo o seu tempo, com todo o seu ser para o reino de Deus. Aqui tínhamos os casos dos eunucos, né, que se faziam, né, eunucos pelo reino. Então, queridos e amados irmãos, esse chamado de Deus, para que no fundo, quando nós pegamos a raiz de tudo isso, né, tanto o homem e a mulher que se casam, quanto o padre, o religioso ou o leigo consagrado fazem os seus votos de celibatários, tudo isso, queridos e amados irmãos, tem apenas um central, que é Cristo Jesus. É a total doação de sua vida para o reino, para o Cristo. O homem e a mulher que se fazem castos, né, um com o outro, né, nessa união de almas, né, nessa união indissolúvel, né, que essa é a questão central também, a indissolubilidade do matrimônio, ele se faz porque os dois se unem para servirem totalmente a Deus. É o homem que se doa à sua mulher, a mulher que se doa ao homem, para que os dois unidos possam se doar totalmente a Deus. E assim com os consagrados, com aqueles que se fazem celibatários. Eles se doam completamente a Deus. Doam a sua vida, o seu tempo, né, o seu corpo, completamente a Deus. Então, no fato, no fundo de tudo isso, está o amor autêntico. O desejo de amar a Deus com toda a sua vida, com toda a sua força, com toda a sua alma. É possível no matrimônio, é possível
na condição celibatária. Então, queridos e amados irmãos, que nós possamos, dentro do nosso ministério, dentro da nossa realidade, dar a Deus aquilo que é de Deus, né? O amor que Ele imprimiu em nós, em nossa alma, em nosso coração, essa graça que Ele imprimiu em nós, que nós possamos devolver com toda a nossa vida, com toda a nossa alma, que a família possa servir a Deus com todo o seu ser, com toda a sua vida. Que o sacerdote, o religioso, né, o leigo consagrado, consagra a sua vida, possa de fato se doar inteiramente a Deus, porque no fundo está esse amor autêntico. Repito, que não é um amor de fantasia, mas é um verdadeiro amor, é um amor de cruz, né? Quando nós olhamos o amor de Cristo, é um amor que sofre por cada um de nós, é um amor que morreu por cada um de nós na cruz para nos salvar, para nos resgatar. Esse é um verdadeiro amor. É um amor que se sacrifica pelo outro. Que nós possamos, queridos e amados irmãos, seja como o homem e a mulher que se casam, né, que se sacrificam, sim, de fato, um pelo outro, né, mas os dois unidos ali possam sacrificar, e sacrificar é tornar sua vida sagrada para Deus, né? E assim, o sacerdote, o religioso, o leigo consagrado, possa de fato sacrificar, tornar sagrado a sua vida para a disposição do reino. Que Maria Santíssima nos inspire e interceda por cada um de nós, ela que é modelo do amor ao Cristo, de total doação ao Cristo, que nós possamos olhar para Maria e possamos assim pautar a nossa vida na graça que vem dos céus. Queridos e amados irmãos, que nós tenhamos um abençoado final de semana e que a graça de Deus permaneça com cada um de nós. Que Ele nos abençoe com a sua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.